Olá, eu sou o Leandro Martins, do Instituto de Química da Unicamp, e hoje a gente vai falar sobre espontaneidade, entropia e energia livre, para entender em que direção que as coisas acontecem. Bom, a gente vai começar descrevendo, um exemplo que vai tentar mostrar para a gente que o fundamental por trás de tudo isso é a noção da probabilidade dos eventos. Então, vamos imaginar que a gente tem uma mesa de bilhar. A gente tem uma mesa de bilhar e nessa mesa de bilhar a gente sempre começa o jogo, organizando as bolas de uma maneira aqui meio triangular. Desculpa que aquela bolinha ficou ruim. As bolinhas ficam organizadas de uma maneira triangular. Você pega a primeira bola, joga com ela com força nessas bolinhas aqui, e as bolinhas vão se espalhar ao longo de toda a mesa, Aí o resultado final, vou colocar de outra cor, vamos supor que as bolinhas laranjas são, que as bolinhas ficaram espalhadas na mesa de alguma maneira essencialmente aleatória. E a gente quer se perguntar, a gente quer se fazer a seguinte pergunta, Por que você nunca observa coisas muito regulares? Por que você nunca observa, depois da primeira tacada, por exemplo, todas as bolas caindo na caçapa? Ou não observa isso quase nunca, E você nunca observa todas as bolas no final da primeira tacada novamente organizadas, Imagine que você deu a primeira tacada, as bolinhas se espalharam e aí no final as bolinhas acabaram desse jeito aqui. Num canto da mesa e organizadas em forma triangular. Isso aqui você nunca observa, Por que você nunca observa isso, Bom, o conceito que está por trás de você observar as bolinhas de bilhar dispersas sobre a mesa, quase sempre ou sempre, e não elas organizadas de qualquer maneira regular que você possa imaginar aqui na mesa de bilhar depois da primeira tacada, é o conceito de probabilidade. Então, a razão pela qual as bolinhas terminam sempre de uma maneira aparentemente desordenada, O resultado é sempre um resultado desordenado, ou seja, sem uma ordem evidente, sem uma organização, desorganizado também, sem uma organização evidente. A razão pela qual você termina sempre sem essa organização evidente é porque a probabilidade da sua batida levar a uma distribuição desordenada é muito maior do que a probabilidade de a sua batida nas primeiras bolinhas levar a uma distribuição organizada. Então, a probabilidade desse desordenado é muito maior do que a probabilidade dessa distribuição ordenada. E por que a probabilidade do desordenado é maior que a probabilidade do ordenado, do organizado? A razão disso é porque existe uma questão aqui que é o que é um estado desordenado e o que é um estado ordenado, um estado organizado. Se a gente tivesse feito o mesmo experimento, a mesma batida nas bolinhas, e a gente tivesse bateu e aí as bolinhas se dispersaram e terminaram nessas posições específicas aqui, Aqui, as bolinhas terminaram nessas posições aqui na mesa. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade, quais são as chances de você bater de novo e as bolas acabarem exatamente nessas mesmas posições? Ou seja, a bolinha 1 terminou exatamente aqui, a bolinha 2 terminou exatamente aqui, a bolinha 3 terminou exatamente aqui, a 4 aqui, a 5 aqui, 6 aqui, 7 aqui. Percebem que se eu faço essa pergunta para vocês, ou seja, qual que é a probabilidade das bolas acabarem exatamente nessas posições que eu coloquei aqui,
A resposta também é que isso deve ser muito improvável, né? Você dá 2 tacadas de bilhar e as bolas pararem exatamente no mesmo lugar é extremamente improvável. Então, a ordenação ou a desorganização tem a ver com a observação, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu disse que a probabilidade de um resultado desordenado é muito maior do que a probabilidade de um resultado ordenado, na verdade é porque o que eu estou chamando de estado desordenado não é uma coisa só. Isso aqui, são essas posições específicas, é um estado desordenado. Se eu agora fizer outro desenho igual e eu colocar as bolinhas em outras posições, também meio aleatórias, esse aqui é outro estado desordenado. Se eu fizer agora outro desenho, fazer menorzinho, e colocar as bolinhas em outras posições, esse é um terceiro estado desordenado. Em outras posições, esse é um quarto estado desordenado. E assim sucessivamente. Então, aquilo que eu chamei de estado desordenado aqui na figura de cima, na verdade não é uma coisa só. Na verdade, é uma multidão de maneiras diferentes de distribuir as bolinhas. Então, aqui você tem muitos estados das bolinhas, muitas conformações, disposições das bolinhas. Eu não vou usar estado aqui, porque estado tem um termo técnico em outro contexto, ainda que aqui talvez pudesse ser aplicado. Mas são muitas disposições das bolinhas correspondem aí sim, o estado desordenado. Qualquer uma dessas disposições que eu desenhei ali, todas elas fazem parte do que eu chamei aqui em cima do estado desordenado. Por outro lado, o estado ordenado, que era essa disposição aqui específica das bolinhas, é um estado só. Então, na verdade, a probabilidade do estado desordenado é muito maior do que a do estado ordenado por uma razão muito simples. Porque ao estado desordenado, ou seja, como tem muitas disposições que correspondem ao estado desordenado, o número de disposições do estado desordenado é muito maior do que o número de disposições do estado ordenado. De tal maneira que, se eu jogo as bolinhas de maneira descontrolada sobre a mesa de bilhar, é muito mais provável que eu termine num estado desordenado, porque eles são muito mais do que os outros, do que eu termine num estado ordenado. Então, estão vendo? A razão pela qual eu bato numa bola de bilhar e termina de uma maneira essencialmente aleatória é simplesmente pelo fato de que o que eu observo, o que eu chamo de distribuição aleatória, é uma entre muitas coisas diferentes que eu não diferencio umas das outras pela simples observação direta. Eu simplesmente olho e falo, isso aqui as bolas terminaram de qualquer jeito. E por outro lado, se eu estou pensando agora numa disposição ordenada específica, que é aquela organização triangular, ou todas as bolas caírem nas caçapas, ou qualquer outra disposição específica, eu estou restringindo o meu espaço, né, de disposições das bolinhas que corresponde a esse estado ordenado. Então é muito mais provável que ela termine de uma maneira desordenada do que ela termine de uma maneira ordenada. Muito bem, então como isso se aplica a o que acontece com espontaneidade de processos na natureza, né? Então vamos ver a espontaneidade de um processo simples. Vamos imaginar que agora eu tenho uma coisa muito similar às bolinhas lá, mas que eu tenho uma sala, né? Vou colocar uma sala, que é a sala da nossa casa, com sofá e tal. E eu varri a sala,
de tal maneira que o pó, eu fiz um trabalho lá, varrendo a sala, e o pó se acumulou no canto da sala, porque eu varri ele para cá. Se eu agora vou embora, né, espero bastante tempo, isso aqui é poeira, tá? Poeira fininha, poeira. E aí, isso aqui é uma sala, e aí eu espero uma quantidade de tempo, volto lá daqui a alguns dias. O que eu vou observar? Eu vou observar que aquele pó que eu varri para o canto da sala vai ter se espalhado na sala. A sala volta a ficar suja, né? Talvez alguma parte ainda esteja aqui acumulada no cantinho, mas uma boa parte dessa poeira vai voltar a se espalhar pela sala. Então, esse processo da poeira se espalhar pela sala, ele acontece espontaneamente, né? Ou seja, você deixa a sala lá, os dias vão passando, aquela poeira, lá tem alguns fluxos de ar aqui dentro da sala, resultantes aí de bater um vento para fora, bater um vento para dentro, ou a sala esquenta, esfria, gerando fluxos de ar aqui dentro. E aí, depois de um tempo, a poeira volta a se espalhar pela sala. Então, esse é um processo espontâneo. Esse é um processo espontâneo. O processo inverso, que é a poeira estar espalhada pela sala e ser encontrada de maneira acumulada no cantinho da sala, que foi o que eu precisei fazer varrendo, é um processo não espontâneo. Isso aqui você nunca sai da sala com a poeira espalhada em todo o chão da sala e depois volta, nossa, a poeira se acumulou no cantinho da sala, em cima da pá, e agora ficou fácil de limpar. Isso não acontece. Então, o processo inverso é um processo não espontâneo. Por que o processo direto é espontâneo? Por que o processo inverso é não espontâneo? Bom, obviamente tem aqui um fator que é a sala estar sujeita, né, e essa poeira está sujeita a perturbações de natureza caótica, né? Bate a temperatura do dia aumenta, então gera um fluxo de calor, um fluxo de ar nessa sala, o ar passa forma uma convecção aqui dentro da sala, e isso acaba espalhando uma poeirinha para um lado, acaba espalhando uma poeirinha para o outro. É muito difícil que os fluxos de ar que se formam nessa sala ao longo dos dias sejam tais que levem à acumulação da poeira em um único cantinho da sala de maneira organizada. E a razão disso é a mesma razão que a gente está discutindo, que a gente discutiu aqui no caso das bolas de bilhar. O que eu chamo de sala com a poeira espalhada sobre toda a sala, na verdade, corresponde a muitas disposições diferentes da poeira, né? Tem muitas disposições, cada um desses grãos de poeira pode estar localizado em muitas posições diferentes da sala, que eu vou bater o olho e dizer, a poeira se espalhou. Então aqui tem muitas disposições de poeira aqui. E aqui a poeira organizada num canto da sala corresponde a poucas distribuições da poeira. Então, poucas disposições da poeira, se quiser, na sala. Poucas disposições. Ou seja, mesma coisa que a gente escreveu ali em cima. O número de disposições da poeira na sala onde ela está organizada é muito menor do que o número de disposições da sala onde a poeira está desorganizada. Portanto, os processos aleatórios, processos caóticos, fluxos de ar que são gerados dentro da sala sem nenhum objetivo em particular, ou seja, a sala esquenta ou esfria, ou bate um vento, alguma coisa assim, todos os processos que levam ao espalhamento dessa poeira têm muito mais chances de levar a poeira a um estado desorganizado do que de levar a poeira a um estado organizado.
Então, o processo espontâneo simplesmente vai acontecer na direção de levar o sistema de uma situação organizada a uma situação desorganizada, pela simples razão de que o que eu estou chamando de desorganizado engloba muito mais maneiras de distribuir as poeiras do que o que eu estou chamando de estado organizado. Então, a probabilidade da observação, então quer dizer que a probabilidade desse estado organizado é muito menor do que a probabilidade desse estado desorganizado. Desse estado desorganizado. Então, o processo espontâneo, ele leva do estado mais organizado para o estado desorganizado, simplesmente pelo fato de que o estado desorganizado, na verdade, não é uma coisa só. Né? O estado desorganizado corresponde a muitas coisas diferentes, que eu não estou classificando uma por uma. Muitas coisas diferentes, muitas disposições diferentes, que fazem com que o movimento caótico das partículas ali dentro, né? As perturbações das posições das partículas que formam esse estado organizado acabem levando a um estado desorganizado por uma questão puramente probabilística. Então, se a gente quer conhecer a espontaneidade no processo, né, a gente tem que saber quantas que eu estou chamando de disposições das coisas do meu sistema correspondem ao estado organizado. E eu tenho que saber, vamos colocar aqui assim, e eu tenho que saber também quantas disposições correspondem ao meu estado desorganizado. Se o número de disposições do estado desorganizado for muito maior do que as disposições, a quantidade de disposições do estado organizado, eu sempre vou observar o sistema organizado se transformando no sistema desorganizado. Aqui a gente chama de quantas disposições, eu vou chamar de N, tá? Do estado organizado, NO, e aqui eu vou chamar N do estado desorganizado, ND. Então, se a gente quisesse agora descobrir se um processo qualquer processo, agora vamos desenhar uma coisa bem genérica aqui, né? Então, vamos desenhar uma coisa bem genérica. Sistema inicial, ele sofre uma transformação, e leva para um sistema final, onde teve alguma mudança de alguma coisa. O que conecta esses dois sistemas é o processo, né, que tem uma transformação. Aqui é o estado inicial. Aqui é o estado final. Né? E o que eu quero saber é, para saber se esse processo é espontâneo ou não, eu preciso saber quantas disposições das coisas nesse sistema correspondem ao estado inicial, então NI, quantas disposições das coisas nesse sistema correspondem ao estado final, NF. Se NF for muito maior do que NI, esse processo vai ser espontâneo. Ou seja, se o número de disposições das coisas nesse estado final for muito maior do que o número de maneiras ou disposições no estado inicial, você sempre vai ver o sistema evoluindo do estado inicial para o estado final como resultado das transformações caóticas que vão acontecendo ao longo do sistema, que vão te levar por uma questão probabilística do estado inicial, que é mais organizado, porque corresponde a menos configurações, para o estado final, que é mais desorganizado, porque corresponde a mais configurações.
Sem ser muito preciso, né? Então a gente precisa conhecer essa. Para saber se um processo é espontâneo ou não, a gente precisa conhecer NI e NF. Ou seja, a gente precisa conhecer de quantas maneiras diferentes eu disponho as coisas no estado inicial do meu processo e de quantas maneiras diferentes eu posso dispor as coisas no estado final do meu processo. Bom, de quantas maneiras diferentes é o que a gente chama de entropia. Tá? Na verdade, a entropia é isso aqui, né? Sendo um pouquinho ligeiramente impreciso, mas tudo bem. A entropia, tá? Isso aqui é uma equação que foi deduzida pelo Boltzmann. Tá? Inclusive, é uma das equações mais importantes da ciência. Tá? Inclusive, está escrita no túmulo do cara, do Boltzmann. Ficou lá como na lápide do Boltzmann escrita essa equação. Essa equação diz o seguinte, que a entropia, é que a gente usa a letra S, nada mais é essa coisa estranha, entropia, que é o que a gente usa na termodinâmica, nada mais é do que R. O que é R? R é a constante dos gases, tá? Constante dos gases. Tá? Aquela mesma de PV igual a nRT, tá? Esse R aqui, ó. Vezes o logaritmo de... Aqui eu estou usando o N, tá? Então eu vou escrever N aqui, mas na lápide do cara está escrito W, tá? Porque usa W para esse número aqui, mas para essa letra. N, que é o número de maneiras de dispor as coisas. Número de maneiras. Ou de disposições das coisas no meu sistema. Número de maneira ou de disposições. O que quer dizer isso, né? Que R é uma constante, tá? Que simples, logaritmo, isso aqui é um número, tá? Ou seja, posso ter, que nem no caso das bolas de bilhar organizadas, tem uma só maneira. O que dá? Se eu tenho uma só maneira de... Não, quer ver? Se n é igual a 1, o logaritmo de n é igual a 0. Portanto, a entropia, que é RLN de 0, vai ser 0. Ok? Então, se você só tem uma maneira de distribuir as coisas no sistema, a entropia dá 0. Então, é o caso, por exemplo, das bolinhas terminarem na minha batida da mesa de bilhar perfeitamente bem organizadas num canto da mesa. Né? Que é essa situação aqui, ó. Né? As bolinhas terminarem exatamente organizadas dessa maneira, é uma situação de n igual a 1. Tem uma só maneira de elas terminarem desse jeito, que é essa organização específica, supondo que cada bolinha está exatamente na posição identificada aqui. Então, elas terminarem só dessa maneira, significa n igual a 1, significa entropia igual a 0. Tá? Significa entropia igual a 0. Se agora n for muito maior, né? Se n for, vamos botar um número aqui, 10.000, a gente vai ter que a entropia, que é RLN de n, vai ser, vamos fazer essa conta. Aí a gente já dá a unidade, né? Porque a gente entende o que significa essa conta. Então, R é 8,3145, isso em unidades de sistema internacional, que é Joule por Kelvin por mol, vezes o logaritmo de 10.000. 10.000, tá? Deu 76,57, tá? Então, vamos escrever aqui, 76,6, mais ou menos. 76,6, o quê? A unidade está nesse R, aqui eu usei o R em unidades de Joule por Kelvin por mol, tá? Que é a unidade de sistema internacional por mol. Então, 76,6 joules por Kelvin por mol. Tá? Então, a entropia, percebam, ela é simplesmente, né, uma
transformação do número de maneiras de distribuir as coisas em uma outra unidade. Eu uso o logaritmo, tá? Eu aplico essa conta do logaritmo e eu transformo a entropia, esse número de maneiras de distribuir as coisas no sistema, em uma coisa que tem unidades de energia por temperatura, tá? Por graus. Tá? Então, a razão disso, é claro, a razão da gente ter essa transformação de unidades vem, a gente vai entender isso melhor ao longo do tempo, né? Vem da termodinâmica, né? Porque a gente mede lá as máquinas a vapor, e mede a entropia na máquina a vapor, e mede a entropia de uma reação química, mede a entropia de um processo físico, e essas medidas saem a maneira natural de fazer essas medidas acaba levando a gente a definir a entropia como uma coisa com unidade de energia por unidade de temperatura. Mas quando a gente vai para a descrição microscópica da entropia, a entropia nada mais é do que a contagem do número de maneiras que eu tenho de distribuir as coisas no meu sistema no estado do meu sistema. Então, eu simplesmente pego essa contagem e transformo essa contagem, multiplicando ela por uma constante, aplicando o logaritmo e multiplicando ela por uma constante, em um outro número que vai ter uma unidade de energia por graus. Aqui importa, então, se percebem, no estado onde eu só tinha uma maneira de organizar as coisas, eu tinha uma entropia zero. E no estado onde eu tenho 10 mil maneiras de organizar as coisas, eu tenho uma entropia de 76,6. Como a gente olharia desse ponto de vista mais microscópico? Que a probabilidade de eu observar esse estado 2, vamos chamar esse aqui de N2 e esse aqui de N1, a probabilidade do estado 2 vai ser 10 mil vezes maior do que a probabilidade do estado 1. Né? Porque existem 10 mil maneiras diferentes de eu observar o estado 2 em relação ao estado de observar o estado 1. Então, se eu começo um processo no estado 1 e o sistema começa a sofrer perturbações, essas perturbações vão levar as conformações do estado 2 com uma probabilidade de 10 mil para 1. Então, para cada 10 mil observações que eu fizer do meu sistema, só uma vai corresponder ao estado 1. De tal forma que eu vou observar como espontâneo o processo da transformação do estado 1 para o estado 2. Tá? Então, a probabilidade do estado 2 é 10 mil vezes maior do que a do estado 1, porque o número de configurações do estado 2 é 10 mil vezes maior do que o número de configurações do estado 1, e essas duas coisas são equivalentes a dizer que a entropia do estado 2 é igual a 76,6 vezes que a entropia do estado 2 é 76,6 e a entropia do estado 1 é igual a zero, tá? De tal maneira que a diferença, tudo isso aqui é a mesma coisa que dizer que a diferença de entropia desses dois estados é 76,6 menos zero, que é igual a 76,6 nesse caso, Joule por Kelvin por mol. Ou seja, eu simplesmente transformei essa diferença de número de configurações, ou essa diferença na probabilidade das duas coisas, dos dois estados existirem, em uma diferença de números que são uma transformação simplesmente desse número de configurações em uma unidade diferente, que é uma unidade de energia. Bom, por que a gente tem que fazer essa transformação em unidades de energia, né? Ou seja, mas não era mais fácil ficar pensando em número de configurações? A questão é que quando a gente tem processos físicos e químicos, a energia joga um papel, né? Quando a gente tem um processo físico e químico, a gente comumente tem um pote, e o que vai acontecer com esse processo é que vai ter alguma reação que vai ou liberar calor para o ambiente, por exemplo, ou vai absorver calor do ambiente. Então, se a gente tem um processo qualquer, a gente vai ter liberação ou absorção de calor, e, portanto, o processo é um processo que envolve trocas de energia.
Então, o que a gente está querendo saber é como essas trocas de energia que acontecem no meu processo estão relacionados com a variação da entropia do sistema. Para eu saber se essas trocas de energia envolvidas nesse processo vão ser espontâneas ou não vão ser espontâneas. Se essas trocas de energia levam de um estado menos provável para um estado mais provável, essas trocas de energia vão estar associadas a um processo espontâneo. Se essas trocas de energia estiverem associadas a uma diminuição da probabilidade dos estados envolvidos, essas trocas de energia vão estar associadas a um processo não espontâneo. Como é que a gente quantifica isso, né? A gente viu, então vamos imaginar um sistema, vamos dar um zoom aqui nesse sistema e pensar um sistema onde essas duas coisas estão envolvidas, né? Então, vamos imaginar agora, tem uma sala aqui. E nessa sala, eu vou começar com uma energia total. Vamos ser um pouco mais específicos, né? Vamos supor que isso aqui está na Terra mesmo, tá? Então, não vamos desprezar a lei da gravidade. Então, aqui tem a Terra. Então, tem lei da gravidade, tá? Tem uma aceleração da gravidade aqui para baixo. E aqui eu tenho uma determinada poeirinha e eu deixo essa caixinha bem fechadinha, tá? E aí com o tempo eu vou observar que a poeira vai se acumular aqui no fundo da caixa. A poeira vai se acumular aqui no fundo da caixa. Bom, por que ela se acumula? Aí vem, bom, peraí, de fato, ela vai se acumular no fundo da caixa, né? Se eu não ficar sacudindo essa caixa. Ela vai se acumular no fundo da caixa. Evidentemente que a poeira acumulada no fundo da caixa é uma situação que tem menos configurações que a situação equivalente, que a situação equivalente não, né? Que a situação diferente, que é a poeira distribuída em toda a caixa. Essa situação aqui, ó, essa situação aqui, evidentemente, tem mais configurações do que essa aqui, né? Então, o número de configurações desse sistema 2, que é a poeira distribuída em todo o espaço da caixa, é maior do que o número de configurações do sistema 1, muito maior, né? Onde a poeira está no chão da caixa. Apesar disso, o que a gente observa é que a poeira vai se decantar no fundo da caixa. Isso parece ser aparentemente contraditório com aquela primeira observação. Então, então aí a gente vai entender por que a gente tem que começar a pensar a entropia em termos em unidades que tem alguma coisa a ver com energia, porque o fato da poeira decantar aqui no chão da caixa tem a ver com trocas de energia. O que acontece com a energia do sistema, né? Se a gente usar como referencial aqui o chão da caixa, o que a gente tem? A gente tem que a energia potencial. Né? Energia potencial gravitacional é mgh. Isso aqui é energia potencial gravitacional. Se a gente soma a energia potencial gravitacional de todos os grãos de poeira que estão aqui no fundo dessa caixa, a gente vai chegar à conclusão de que a energia potencial gravitacional aqui é zero, né? E a energia potencial gravitacional aqui é maior do que zero. Correto? Então, a gente tem que aqui os grãos de poeira se acumularam no fundo da caixa, está todo mundo no chão, portanto, a energia potencial H é zero para todos os grãos de poeira, portanto, a energia potencial gravitacional aqui é zero, aqui é diferente de zero. Então, vamos ver o que acontece nesse processo espontâneo. O processo espontâneo é justamente o contrário aqui, né? Parece ser contraditório com o que eu acabei de escrever lá em cima, né? O processo espontâneo leva à decantação da poeira, portanto, esse é o processo espontâneo. Esse é o processo espontâneo. Então, o processo espontâneo vai levar à decantação da poeira, que aparentemente leva à diminuição do número de maneiras de distribuir a poeira na caixa,
Porém, esse processo espontâneo leva a uma diminuição da energia potencial. Aqui eu tinha energia potencial 2, aqui eu tinha energia potencial 1, e a gente tem que o 2 é maior do que o 1. Então, a nossa primeira impressão é que o processo foi dirigido pela diminuição da energia potencial. Mas a gente já sabe, né? E a gente vai ver que isso não é verdade, né? Mas a gente já sabe que a energia se conserva. Então, se teve essa diminuição de energia potencial, significa que alguma coisa aconteceu com a energia. O que aconteceu com essa energia? Para cada grãozinho de poeira em particular que foi caindo, primeiro a energia foi se transformando em energia cinética, né? Então, aqui esse grãozinho de poeira tinha uma energia potencial. Parte dessa energia potencial foi se transformando em energia cinética. E ele caiu, e no momento ele bateu no chão. E ele ficou no chão. E quando ele chegou no chão, a energia potencial passou a ser zero e a energia cinética passou a ser zero também. Onde foi parar essa energia? Bom, essa energia foi transferida para o chão, para o piso do meu pote, para a parte de baixo do pote. E aí, quando essa energia foi transferida para a parte de baixo do meu pote, o que aconteceu com ela? Ela vai ser, vamos dar um zoom aqui, né? Vamos dar um zoom nesse choque aqui. Vamos dar um zoom nesse choque, eu tenho o grão de poeira lá embaixo. O grão de poeira caiu no chão, parou ali. Ele transferiu a energia, ele veio com energia cinética, bateu no chão com a sua energia cinética, bateu no chão. E ao bater no chão, ele transferiu energia para o fundo do pote, que por sua vez transferiu energia para a terra, para o ar lá fora do pote, etc, etc. Qual que é a natureza dessa transferência de energia? É uma transferência de energia de natureza cinética. O grão de poeira poderia ser uma bolinha. A bolinha caiu, bateu aqui. E aí essa energia vai ser transferida para o movimento dos átomos aqui da superfície do pote, ou para o movimento da terra que estiver aqui embaixo, ou para o movimento do ar. No fim das contas, isso aqui vai levar as moléculas e os átomos do chão aqui embaixo a se sacudirem. Então isso aqui, a gente pode não perceber isso, mas isso aqui vai levar a um aumento de temperatura do chão. A temperatura do chão vai aumentar ligeiramente, né, no momento em que acontecer esse choque, porque teve uma transferência de energia para o chão. E aí essa energia vai se dissipar no chão. Por isso que a gente nem vai observar nenhuma variação de temperatura, porque essa energia cinética que bateu no chão vai ser dissipada em todo o ambiente. E vai ser dissipada no movimento das partículas que formam o chão do recipiente, o chão da terra, o ar, etc, etc, etc. Então, o que aconteceu, né? A gente teve uma redução da energia potencial do sistema, que foi se transformando em cinética. Aí, no momento que a partícula bateu no chão, ela transferiu energia para as partículas fora do sistema. E essas partículas fora do sistema absorveram essa energia e ela se espalhou no sistema externo de uma maneira que, olha só, tem alguma similaridade com a batida da bola de bilhar, né? A bola veio, bateu e aí ela espalhou a energia para outras partículas. E o que a gente não observa? A gente não observa, o que eu vou desenhar de azul, são as partículas de fora fazendo algum movimento coordenado que me leve a empurrar a partícula de poeira para cima de novo. A gente não observa isso, assim como a gente não observa as bolas de bilhar trombando umas com as outras e reconstituindo a estrutura organizada das bolas de bilhar no início do experimento. Muito bem, então, o que aconteceu? O processo foi espontâneo no sentido de diminuir a energia potencial do sistema para ficar uma energia potencial menor no sistema final. Na verdade, não foi só a energia potencial que diminuiu, né? Porque a energia potencial se transformou em cinética, mas depois essa energia cinética foi transferida para fora. Então a energia total
do sistema 2 é menor do que a energia total do sistema 1. Então houve uma diminuição de energia nesse processo espontâneo. Mas essa energia não desapareceu, porque a energia do exterior, que eu vou chamar de ambiente, no situação 1, é maior do que a energia do ambiente na situação 2. Na verdade, né, vamos ser precisos aqui, a variação da energia do ambiente é exatamente igual a menos a variação da energia do sistema. Né? Toda energia que é potencial, que se transformou em cinética e depois foi transferida para o exterior, se transformou em energia do ambiente. Então daí a gente vê, se a gente teve primeiro a sensação de que o processo aconteceu de maneira espontânea porque a energia do sistema diminuiu, isso de certa forma agora vai em contradição com o fato da energia do ambiente ter aumentado, né? A energia do sistema diminuiu, mas a energia do ambiente aumentou. Então o processo espontâneo teria acontecido porque a energia do sistema diminuiu, mas então por que o processo foi espontâneo no sentido de aumento da energia do ambiente? Não faz sentido, né? Porque eu poderia pensar que meu ambiente é o sistema e o sistema é o ambiente, e aí eu estaria vendo que o processo foi, do ponto de vista do ambiente, o processo foi espontâneo no sentido de aumento de energia, né? O processo foi espontâneo no sentido de aumento de energia do ambiente. Então, a diminuição ou aumento da energia no sistema não é uma medida de espontaneidade. O que é uma medida, e porque ele sempre está acompanhado de uma transferência de energia para outra coisa que vai ter a variação de energia inversa, né? Por causa da primeira lei da termodinâmica, né? Por causa da conservação da energia. Então, o que levou a esse processo ser espontâneo? O que levou a esse processo espontâneo é o que a gente estava discutindo antes, né? Quando eu tinha essa energia distribuída nas partículas do gás, das partículas de poeira dentro desse recipiente, essa energia, vamos supor que eu tinha aqui, né? Vamos supor que no sistema inicial eu tinha, vamos desenhar ele aqui de novo. Vamos supor que no sistema inicial eu tinha as partículas de poeira antes delas decantarem para o fundo do pote. Elas iam decantar para o fundo do pote. Vamos supor que nesse sistema inicial eu tinha, sei lá, 100 mil partículas de poeira. 100 mil partículas de poeira. Então aquela energia estava distribuída, essa energia potencial mais cinética, U mais K. Então, energia potencial mais energia cinética dessas partículas estava distribuída no movimento de 100 mil partículas. O que tem fora do meu ambiente? Fora do meu ambiente tem a Terra aqui, né? Tem a Terra. Fora do meu sistema. Tem a Terra. Tem o ar aqui fora. Tem ar. Esse ar tem as suas próprias partículas de poeira. A Terra tem as suas próprias partículas de terra. Isso dá para até desenhar bonitinho aqui. Então, vamos desenhar terra, partículas de terra da Terra. Ó, a Terra tá lá, Terra. O ar lá fora. Então, aqui são partículas de ar. Partículas de ar. Então, você tinha uma quantidade de energia que estava distribuída em 100 mil partículas. Essas partículas, essa energia agora, essas partículas vão decantar. E elas vão transferir essa energia para o exterior. E essa energia transferida para o exterior vai se distribuir entre essas novas partículas. Parte vai para o ar, parte vai para a Terra. E agora, essa energia, quando foi transferida para o exterior, vai ser distribuída. E aqui, isso aqui era o número de partículas de poeira. Número de partículas da situação 1. Essa energia que estava distribuída entre 10 e 100 mil partículas dentro do recipiente, agora vai ser distribuída em um número de partículas do ambiente, que a gente não precisa nem dizer que se a gente contar todos os átomos aqui da Terra, todos os átomos do ar, todas as partículas de poeira do ar,
é incomensuravelmente maior do que o número de partículas do meu sistema, que era 100.000. Então, a energia do sistema, quando o sistema passou por esse processo espontâneo, passou a ser distribuída num conjunto de partículas muito maior do que o conjunto de partículas que continha essa energia antes da transformação. Ou seja, o número de disposições, o número de maneiras, de distribuir a energia aumentou enormemente. O número de maneiras de distribuir essa energia aumentou enormemente. Esse número de maneiras de distribuir energia tendo aumentado enormemente implica que a desorganização, né, ou seja, a desorganização da energia aumentou. Desorganização da energia, da maneira como a energia está distribuída no sistema, aumentou. A tradução disso em unidades termodinâmicas agora a gente está falando, né, que é o número de maneiras, está vendo? É uma contagem de quantas maneiras a energia podia estar distribuída entre essas partículas aqui fora em relação ao número de maneiras como essa energia poderia estar distribuída entre as partículas aqui dentro. A contagem nas unidades de termodinâmica associadas a isso dizem que a entropia no processo final, onde o número de maneiras de distribuir as coisas aumentou enormemente, é muito maior do que a entropia do sistema inicial, onde a energia estava distribuída só em 100.000 partículas que compunham o sistema inicial. Então, estão vendo? A variação, o que é importante aqui, que a variação da energia total do sistema aconteceu, mas a razão pela qual essa variação foi espontânea, e ela aparentemente foi espontânea por causa da diminuição da energia potencial das partículas, na verdade não é porque a energia potencial das partículas diminuiu que a coisa aconteceu espontaneamente. O processo foi acontecendo em função da força da gravidade aqui, mas ele aconteceu espontaneamente numa direção e de maneira irreversível, porque ele foi levando progressivamente a uma distribuição muito mais aleatória e muito mais ampla em número de possibilidades da maneira da energia ser distribuída entre as partículas do que esse número de maneiras de distribuir as partículas era antes do processo acontecer. Então, a razão pela qual o processo foi espontâneo é porque o resultado final do processo é uma estrutura tão mais desorganizada do ponto de vista da distribuição da energia, ou existem tantas mais maneiras de distribuir energia fora do sistema do que dentro do sistema, que o processo vai acabar levando a distribuição da energia fora do sistema de maneira completamente irreversível. Então a gente vai poder colocar isso em números, né? A gente vai poder dizer, bom, se acontecer uma variação de energia dentro do sistema de determinada natureza, como isso vai se refletir numa variação da entropia ou do número de maneiras de distribuir a energia fora do sistema. E como isso vai se distribuir no número de maneiras de distribuir energia dentro do sistema. Porque outra coisa que aconteceu nesse processo foi que o número de maneiras de distribuir as partículas dentro do sistema diminuiu. Então a entropia do sistema diminuiu, mas a entropia total aumentou por causa que a energia foi distribuída para fora. Então a gente vai colocar isso em números, vai colocar isso correlacionando esses números com, de fato, as variáveis termodinâmicas, que são entropia, entalpia, calor, que a gente está acostumado a lidar quando a gente lida com sistemas físico-químicos. Isso a gente continua no próximo vídeo.